out! Get out of my sight right now if you know what's good for you. I'm not taking orders from you anymore. I am going to speak my mind, and you are going to listen. Não existe esse negócio de vocabulário básico ou avançado. O que existe é vocabulário importante e vocabulário não tão importante pra você. Uma vez eu tava ajudando um americano a praticar o português dele, e no meio da conversa, ele me interrompeu várias vezes. Gabriel, essa palavra é muito avançada pra mim, eu não cheguei lá ainda. Isso aí é português avançado. E eu fiquei de cara porque eu tava falando palavras normais. Tipo, palavras como provavelmente, entretanto, gostaria. E eu falei pra ele, cara, isso não é o vocabulário avançado. Isso é o português que a gente usa no dia a dia aqui. O uso real do idioma, ou seja, o que você fala na rua, no trabalho, na família, não vem com uma etiqueta de nível. Quando você vai no açougue, o cara do balcão não pensa, vou falar um português básico com esse cliente. Não, ele simplesmente fala português. É claro que quando você fala com uma criança ou com uma pessoa mais de idade, você fala um pouquinho diferente, você pode usar palavras mais simples, mas não é disso que eu tô falando. Mas, Gabriel, e os phrasal verbs? E as gírias? E as expressões? Nada disso é avançado. Isso tudo é parte do uso real do idioma no dia a dia. Se você realmente quer entender o inglês de forma natural, você vai ter que parar com essas divisões artificiais do idioma. Mas, Gabriel, como que eu vou priorizar? Como que eu vou saber o que eu vou aprender primeiro, segundo, terceiro? Se eu não tenho um nível, se eu não tenho uma sequência? É muito simples. Ao invés de estudar vocabulário solto, na esperança de um dia juntar tudo e montar frases, faz o contrário. Assista cenas, consuma conteúdo de conversas reais, com vocabulário real, validado. E a partir daí, você vai percebendo o que realmente é usado. E daí você prioriza. Aquele vocabulário que for mais comum, frequente, recorrente, você aprende. O que quase nunca aparece, deixa pra depois. E você pode não ter percebido, mas é justamente isso que a gente faz em aulas como essa que você vai ver agora. Nós pegamos uma cena de uma série, analisamos o que está sendo falado e dali a gente extrai tudo o que é importante pra gente. Muita gente gostou da última aula com o Avatar, então aqui vai mais uma super aula. Vamos começar com esse pequeno diálogo. Why are you here? I'm here to tell the truth. Telling the truth during the middle of an eclipse. This should be interesting. Why are you here? Why, o porquê de pergunta, are you. Também de pergunta, you are seria você é, are you para perguntar, why are you, porque você está here. Por que você está aqui? Why are you here? Perceba que perguntas abertas têm um tom decrescente. Então, ao invés de why are you here, é why are you here? É sempre caindo, começa num tom mais alto e vai decrescendo. E o que são perguntas abertas? Perguntas que começam com porquê, onde, como, quem, quando, por aí vai. E o Zuko responde, I'm here to tell the truth. Eu estou aqui, olha, acabamos de ver aqui o here, to tell the truth. Para contar a verdade, para dizer a verdade, para falar a verdade. Mas não poderia ser say the truth, não poderia ser speak the truth. Sim, porém é muito mais comum você ouvir pessoas falando tell the truth do que speak ou say the truth. É como se fosse uma expressão pronta, parece que combina mais, sabe, o tell com truth. Talvez por se aproximar mais do verbo contar do que do verbo falar. Telling the truth. Olha só. A repetição, né? Tell tá aqui de novo. E the truth aqui de novo também. E o que muda de tell the truth para telling the truth? Nessa frase, nada. Nós precisamos de ing no final do tell aqui, simplesmente porque ele é a primeira palavra da frase. A tradução, inclusive, é contar a verdade. Telling the truth. Mas, Gabriel, ing não é ando, indo, não é para ser contando a verdade? Nem sempre. Quando a gente fala que uma pessoa está fazendo alguma coisa, se tiver um is antes, ou are, ou am, aí sim faz sentido você traduzir como contando a verdade. Por exemplo, estou contando a verdade, estamos contando. Se tiver um estar, aí sim. Aqui, contar a verdade, during, durante, the middle, o meio, of, de, and, eclipse. Perceba o que aconteceu aqui. Ele falou isso aqui tudo como se fosse uma palavra. Ficou assim, ó, middle of an eclipse. E aí você pode pensar, nossa, mas é muito difícil entender isso. É muito difícil também eu falar dessa forma. Mas eu vou te falar uma informação aqui que você pode nunca ter ouvido antes. Essa questão de emenda de palavras é quase que inevitável se você pronunciar as palavras corretamente. Vou falar de novo, só que de uma forma um pouco diferente. Se você pronuncia as palavras corretamente, é quase impossível você não emendar uma palavra com a outra. Eu vou te provar isso agora. Olha só. Middle não tem o som de U no final. Termina com som de L. Então, middle, terminando com do L. Middle. E aí, a palavra seguinte é of. Então fica middle love. Love, igual love de amor. Middle love.
of tem um som de V de vaca aqui. Depois do of, nós temos an. Então, quando você junta of com an, fica aven. Já ficou aqui middle of an, tudo emendado. Eclipse começa com vogal também. Então, o an já emenda com eclipse. Então, vai ficar an eclipse. Então, muitas vezes, a pessoa nem tá falando rápido. Ela tá falando devagar, só que ela acaba emendando. Porque, pô, L com of fica love. V de vaca com an fica ven. An com eclipse fica neclipse. Então não tem como não emendar, a não ser que você faça uma pausa de uma palavra para outra. Por isso, então, ele fala middle of an eclipse, no meio de um eclipse. E contextualizando com a história aqui, o eclipse era um momento bem frágil da Fire Nation. Os Firebenders perdiam o seu poder durante o eclipse. E ele completa falando, this should be interesting, this should be, isso deve ser interessante. Ele volta aqui agora, diz que vai falar a verdade bem nesse momento, então isso deve ser interessante. E ele dá um sinal, né, pra todo mundo sair, né, pros guardas saírem. Why are you here? I'm here to tell the truth. Telling the truth during the middle of an eclipse. This should be interesting. Vamos continuar a cena. First of all, in Ba Sing Se, it was Azula who took down the Avatar, not me. Why would she lie to me about that? Because the Avatar's not dead. He survived. What? Eu comentei na última aula o quanto que os dubladores falam bem, né? E por eles falarem de forma bem clara, nos ajuda a aprender o idioma, isso é muito bom. Então ele diz, first of all, primeiro de tudo, olha que expressão boa. E pronta, né? First of all. Para começar, primeiro de tudo, first of all. Em Ba Sing Se, que é o nome da cidade lá, it was Azula who took down the Avatar. Foi, it was... Ah, mas tem duas palavras aqui, se traduziu como uma só? Sim, porque como a gente fala mais em português, tá? Inclusive, se você traduz it o tempo todo como ele, ela ou isso, pode ficar confusa alguma frase, tá? E claro, isso acontece ao traduzir. Ao falar inglês, você já incorpora it junto com was, vai soar como se fosse uma peça só. Então, foi a Azula, que é a irmã do Zuko, who took down the Avatar. Quem, who, took down. É o passado de take down. Se fala tanto hoje de take down, né? Quando o governo derruba algum site na internet, fala que o site foi taken down. Derrubar, derrotar, take down. Então foi a Azula que derrotou, took down the Avatar. Not me, não eu. E se você quiser falar também eu não, é not me. Sempre que você quiser falar alguma coisa não, você fala not e essa coisa. Por exemplo, hoje não, not today. Dessa vez não, not this time. Why would she lie to me about that? Por quê? De novo, no começo da pergunta. Essas palavras com WH sempre vêm no começo para você perguntar. Para afirmação, tudo bem. Olha só, tá aqui ó, who no meio da frase. Mas, por exemplo, em inglês, você não pode perguntar, você veio por quê? Não, em inglês tem que vir o porquê antes. Por que você veio? Não se fala, por exemplo, você mora onde? Não. Tem que ser o onde primeiro. Onde você mora? Palavras com WH lá no começo sempre para pergunta. Então, por que ela, she, would lie? Lie é o verbo mentir. Would coloca o lie na condicional. Então, would faz o mentir ficar mentiria. Ah, então como que eu traduzo would? Não tem tradução. Ele é uma ferramenta, né? Tá conjugando o lie. Então, por que que ela mentiria pra mim? Lie to me. Mentiria pra mim. Muita gente fica na dúvida, né? Ah, é to ou é for? Quero falar mentir pra mim. Aqui um exemplo, olha. Lie to me. Nada melhor do que exemplo. Você pode sim ter uma regrinha na cabeça, mas não é dela que você lembra quando tá falando inglês. Ninguém fala uma língua pensando nas regras, né? Você fala pensando muitas vezes no que soa mais natural, no que você já viu. Inclusive, se você tiver dúvidas sobre to e for, tem uma aula aqui no canal que eu ensinei usando exemplos, beleza? Então, por que ela mentiria pra mim about that? Sobre isso. Isso o quê? Isso que ele falou, né? Por isso, about that. É tipo algo que tá um pouquinho mais longe. E o Zuko responde, because the Avatar is not dead. Por quê? De resposta. Não, why? Porque de pergunta, resposta, because. Porque o Avatar não está. Is not. Poderia ser também isn't. Sim, poderia. Então, the Avatar is not dead. Não está morto. He survived. Tem um exemplo perfeito aqui pra gente falar do ED. Nós falamos lá na aula sobre conjugações, sobre tempos verbais. Você aprendeu que o ED não é uma sílaba extra, né? Então, survive tem duas sílabas, survive, por exemplo. Então, com o ED, continua sendo duas, survived. Então, você espreme a letra D ali na pronúncia do verbo que você já tem. E o pai dele fica indignado, né? Fala, what? O quê? Perceba que é apenas quando alguém fala alguma coisa absurda que você fala what. First of all, in Ba Sing Se, it was Azula who took down the Avatar, not me. Why would she lie to me about that? Because the Avatar's not dead. He survived. What? Vamos continuar a cena.
In fact, he's probably leading this invasion. He could be on his way here right now. Get out! Get out of my sight right now if you know what's good for you. That's another thing. I'm not taking orders from you anymore. In fact, bem parecido com actually, que é na verdade. He's probably, ele está provavelmente leading this invasion. Então ele está provavelmente liderando, tá puxando this invasion. Também usando o contexto da série, tá acontecendo uma invasão, né? Porque essa Fire Nation, né, a Nação do Fogo, tá sem os poderes durante um eclipse. Então as outras nations estão aproveitando para fazer uma invasion. Olha só como que é legal aprender inglês contextualizado, né? E perceba o quanto que ele fala rápido, probably. Tem gente muitas vezes que fala probably no dia a dia, e é a mesma palavra. Ele continua, he could be, ele pode estar on his way. Ele falou on his way, sem a letra H. O que significa on his way? A caminho. Ou ele que está a caminho. Se é eu que estou a caminho, eu estou on my way. Ah, eu estou on my way. I'm on my way. Se é ele que está a caminho, ele está on his way. Então, ele pode estar on his way. A caminho, here. A caminho daqui. Right now. Nesse momento, agora mesmo. Eu sei que a gente normalmente tem preferência de falar palavras que se parecem com português, como por exemplo, at this moment ou in this instant. Mas right now transmite já essa mensagem tipo agora mesmo, nesse momento, right now. O pai dele não gostou muito, né? E falou get out, cai fora, vai embora daqui, get out of my sight. Get out of fica get out of. E até que ele falou de forma clara o finalzinho, get out of my sight. Sai da minha vista. My sight. Right now. Agora, né? Nesse momento. Olha só a repetição de palavras. Você percebe que desde o começo dessa cena, eu tô apontando palavras que se repetem, né? Tem here de novo, why de novo. E séries desse estilo da Nickelodeon, por exemplo, elas costumam ter uma densidade de palavras menor. E o que quer dizer isso? Se você pega, faz um teste, ó. Ainda mais hoje com inteligência artificial fica bem fácil fazer isso. Pega um episódio, copia toda a legenda daquele episódio e joga no ChatGPT. E pergunta assim, ó, quantas palavras que tem esse episódio? Quantas palavras diferentes que tem esse episódio? Você vai ficar surpreso. Não tem muitas palavras diferentes num episódio, porque elas estão se repetindo. Então fica mais fácil você entender. É uma linguagem mais simples e repetitiva. Então ajuda você a aprender, a entender melhor a história. É um conteúdo muito bom. Então, if you know, se você sabe, what's good for you? O que é bom pra você? Um jeito de falar um pouco diferente do nosso, né? Se alguém falasse assim em português, talvez não ficaria tão bem entendido, né? Tipo, sai da minha vista, sai daqui, se você sabe o que é bom pra você. Eu acho que essa questão de ameaça é bem local, né? Cada idioma tem o seu jeito próprio, talvez cada região, né? Seu jeito próprio de ameaçar, né? Ó, sai daqui, senão o bicho pega. Ou sai daqui se você tem amor pela sua vida. Talvez essa forma de falar do português seja a mais parecida com essa daqui. E o Zuko responde, that's another thing. Essa é outra coisa. That's another thing. I'm not taking orders from you anymore. I'm not taking orders. Eu não vou receber ordens. Eu não vou obedecer ordens. Ah, mas eu não deveria falar I will not, porque will é futuro, ou não deveria falar I'm not going to, que é uma outra forma de falar no futuro. Sim, as duas seriam válidas. Porém, quando você fala assim, você expressa que é um futuro próximo. É estranho pra gente que fala português, mas é muito comum em inglês dizer coisas como eu estou fazendo isso amanhã. Mas ao falar assim, você faz parecer que vai acontecer logo. É uma coisa mais imediata. Se isso não fez nenhum sentido pra você, assista a aula sobre tempos verbais, especificamente na parte que eu falei sobre o presente contínuo, beleza? Então ele falou que não vai mais receber ordens de você, from you. From indica sempre a origem, né? De onde vem alguma coisa, from you. De você, mais. Sempre que você não vai fazer algo mais, é uma frase negativa. Você vai fazer aquilo mais, você fala anymore. E se você quiser falar o mais um pouco antes na frase, você fala no longer. Por exemplo, daria pra falar I'm no longer taking orders from you. Mudaria um pouquinho o peso da frase, mas ainda seria a mesma mensagem. In fact, he's probably leading this invasion. He could be on his way here right now. Get out! Get out of my sight right now if you know what's good for you. That's another thing. I'm not taking orders from you anymore. Continuando. You will obey me, or this defiant breath will be your last. Think again. I am going to speak my mind, and you are going to listen. You will obey me. Você vai me obedecer. Note aquela emenda inevitável que eu comentei. Will termina com L, e aí obey começa com O, então vai ficar will obey. Will obey. Não tem como, gente. Não tem como não emendar, a não ser que você faça uma pausa entre uma palavra e outra. Então você vai me obedecer, ou, então já nota um tom de ameaça, né? Ó, ou você vai me obedecer,
ou this defiant breath, ou esse respirar, esse breath desafiador, defiant, será your last. Vai ser o seu último. Quando você fala que toma um fôlego em inglês, você fala take a breath. Então é como se ele dissesse, esse fôlego desafiador seu vai ser o último, se você não me obedecer. Daí o Zuko fala think again, que traduzindo ao pé da letra fica pensa de novo. E aí você percebe que mesmo traduzindo parece que a gente não fala assim em português, né? Não tem uma expressão parecida. E realmente, mas dá pra entender o que ele quis dizer, né? Tipo, ó, pensa de novo. Reconsidera isso aí que você tá me falando. E ele diz, I'm going to speak my mind. Eu vou. I am going to speak my mind. Quando você speak a sua mind, quando você fala a sua mente, speak your mind, é falar o que você tá pensando, ou falar o que você quer dizer. Então eu vou falar o que eu quero dizer, eu vou falar o que eu tô pensando, and you are going to listen. E você are going to, vai listen, vai ouvir. You will obey me, or this defiant breath will be your last. Think again. I am going to speak my mind, and you are going to listen. Nota que ele fala tudo bem falado, né? Going to. Diferente de muita gente que costuma falar gonna o tempo todo. Continuando. For so long, all I wanted was for you to love me, to accept me. I thought it was my honor that I wanted, but really, I was just trying to please you. For so long. Por tanto tempo. A palavra long é usada muitas vezes para se referir a tempo, tá? Por exemplo, how long seria quanto tempo? Long time é muito tempo. Pode também ser literalmente, não tempo longo. Se eu falar que uma aula é 2 hours long, significa que tem 2 horas de tempo, de duração. For so long, por tanto tempo, ou por muito tempo. All I wanted, também tem uma emenda inevitável aqui, né? All I, tudo que eu queria, all I wanted. A letra T sumiu aqui, né? Wanted. Was for you to love me. Era. Tudo que eu queria era que você me amasse. Pega esse template, ó. For you to love me. To accept me. Mas espera aí, Gabriel. For you to love me seria para você me amar. E to accept me seria para me aceitar. Mas você traduziu como que você me amasse e que me aceitasse. Sim, a conjugação do inglês é simplificada. Tem muita coisa que você vai ver que em português a gente tem uma conjugação a mais, em inglês a gente tem uma a menos. Então a minha sugestão é você notar padrões. Vai anotando esses templates, essas sequências de palavras aqui. Se essa é só a primeira vez que você vê isso, tá cedo demais para você entender. Lembre-se, sempre que você aprende algo novo, você precisa se deparar com aquilo mais vezes. E se quiser mais detalhes, já falei, tem uma aula só falando de for e to aqui no canal. Aí o Zuko continua, I thought it was my honor that I wanted. Eu achava que, I thought, é o som do TH. Essa é uma palavra que se você fala diferente, ela vira outra coisa. Se você fala I fought com F, significa eu lutei, eu briguei. É o passado do verbo fight. Se você fala I taught, é o passado do verbo teach, que é ensinar. Então, I taught é eu ensinei. Então, aqui é inevitável. Você precisa de falar o som do TH. Ah, mas eu tenho dificuldade do som do TH. Bom, vamos acabar agora. Coisa simples, olha. Imagina que o TH é um som de S de sapo, só que com a língua entre os dentes. Imagina que você vai falar sought, só que você vai falar thought, colocando a língua entre os dentes. Eu aprendi com um outro professor de inglês uma frase para praticar isso que é sopa sem sal. Se você fala sopa sem sal, só que com a língua presa, você fala o som do TH, olha. Sopa sem sal. Sopa sem sal, você falou 3 vezes o som do TH. Então, I thought. A letra T já não é mais o TH, né? É o T mesmo em tatu. Então, I thought. Então, I thought it was. Eu achava que era minha honra, my honor, that I wanted. Que eu queria. Mas, realmente, né? Mas de verdade, I was just trying to please you. Eu estava só tentando, trying to. E eu não percebi se ele falou muito rápido, mas muita gente fala trying to please you. É muito comum, trying. Inclusive na escrita informalmente, é claro, tem gente que escreve trying to please you, tentando te agradar. Please, além de ser por favor, também é um verbo agradar. Mas, Gabriel, aqui o trying, que tem ing, você traduziu como tentando. Claro, porque tem was aqui, né? Eu estava. Então, se tem um está, estava, estou, estamos. Se tem algum formato do estar, ou seja, do verbo to be em inglês, aí sim, dá pra traduzir como ando, ou indo, beleza? For so long, all I wanted was for you to love me, to accept me. I thought it was my honor that I wanted, but really, I was just trying to please you. Continuando. You, my father, who banished me just for talking out of turn. My father, who challenged me, a 13-year-old boy, to an Agni Kai. How can you possibly justify a duel with a child? You, você, my father, né, meu pai, who banished me, que me baniu, just for talking out of turn, só por, né, just for, tá explicando, né, só por falar, just for talking, só por falar, out of turn.
O que é turn? Turn pode ser virar, né? Pode ser uma rodada. E aqui é no sentido de rodada, de vez. Quando alguém fala my turn num jogo, é minha vez. Your turn é sua vez. Take turns é revezar. Ou seja, vai cada um uma vez. Então, quando uma pessoa talk out of turn, ela fala fora da vez dela. Ou seja, interrompeu alguém. E usando já o contexto da série, é o que aconteceu. O Zuko era criança, né, na época, ele falou lá, como o pai dele era rei, tal, não podia falar sem ter permissão, né, ele falou, ele acabou sendo banido por isso. My father, né, meu pai, who challenged me. Quem me desafiou. Então, challenge, além de desafio, também é o verbo desafiar. Então, challenged me desafiou. A 13-year-old boy, um garoto, um menino de 13 anos de idade. Nota aqui o hífen, né? 13-year-old. Sempre que você vê hífens assim, significa que é um único adjetivo da palavra que vem seguinte. Então é um menino com essa característica aqui, 13 anos de idade. E sim, sem a letra S. Adjetivos não tem S em inglês. Para um Agni Kai, que é o nome do duelo, da luta ali na série. How can you possibly justify a duel with a child? Como que você pode possivelmente justify a duel, um duelo, a duel, também terminando com L, não é U, é duel, com L, duel, with a child, with a, de novo o som do TH, do thopatental, então with a child, com uma criança, é como que você pode justificar um duelo com uma criança, é o que aconteceu com ele, né? You, my father, who banished me just for talking out of turn, my father, who challenged me, a 13-year-old boy, to an Agni Kai. How can you possibly justify a duel with a child? E a próxima cena só tem ponto de exclamação, só tem frase forte. Vamos lá. Child. It was to teach you respect. It was cruel and it was wrong. Then you've learned nothing. No, I've learned everything, and I've had to learn it on my own. It was to teach you respect. Foi, de novo, it was, foi. Nota que não fala T, né? It was. Foi to teach you, pra te ensinar. Ó, teach com you fica teach you. Não tem um I a mais, né? Não fica tipo teach you. Não, é teach you. Respect. Foi pra te ensinar respeito. E o Zuko responde, it was cruel. Foi, de novo, it was cruel. Foi cruel. Rima com duel, que é o duelo. Então foi cruel. And it was, de novo, né? E foi wrong. Then you've learned nothing. Então, você aprendeu. You've learned nothing. Então você aprendeu nada. Percebe o uso do present perfect aqui. Implicitamente dizendo que foi um aprendeu ao longo do tempo, né? Então você aprendeu desde aquela época, nada. No, I've learned everything. Não, eu aprendi tudo. Eu aprendi também ao longo do tempo. Aprendi desde aquela época. And I've had to learn it on my own. E eu tive que, I've had to, é um tive que, desde aquela época, learn it. Eu tive que aprender isso. Isso o quê? Respect. Aliás, everything, né? Aprender tudo. On my own. Sozinho. Por minha própria conta. Sem ajuda de ninguém. On my own. It was to teach you respect. It was cruel and it was wrong. Then you've learned nothing. No, I've learned everything, and I've had to learn it on my own. Continuando. Growing up, we were taught that the Fire Nation was the greatest civilization in history. And somehow, the war was our way of sharing our greatness with the rest of the world. What an amazing lie that was. Growing up, ao crescer, né, ou enquanto ele estava crescendo, we were taught, agora sim é taught. Aquela hora foi thought, né? Thought é o passado de think, pensar, achar. Taught é o passado de teach, de ensinar ou de dar aula. Então, quando ele estava crescendo, nós fomos ensinados, we were taught, that the Fire Nation... Perceba o quanto que é rápida a pronúncia do that. E aí você pode lembrar daquela aula sobre prosódia, que a gente falou que a duração da pronúncia de sílabas e de palavras em inglês é diferente, né? Não tem a mesma duração. Você percebe que aqui acelera um pouquinho mais. That the Fire Nation, que a nação do fogo was the greatest, a maior, no sentido de importância, de valor. Se fosse falar de tamanho de território, poderia ser the biggest ou the largest. Então, a maior civilização, the greatest civilization in history. Algumas pessoas falam civilization, principalmente na Europa. Outras falam civilization, e são apenas sotaques diferentes. Na história, in history. Muita gente fala mais rápido essa palavra e fala history. And somehow, e de alguma forma, de algum jeito, somehow, the war, a guerra, was our way, era a nossa forma, was our way of sharing, nossa forma de compartilhar, our greatness. Perceba que ao falar devagar, essa palavra é pronunciada our, mas ao acelerar um pouquinho fica our.
Então, de alguma forma, a guerra era a nossa forma, nossa maneira, nosso way de compartilhar nossa greatness, nossa grandeza, nossa importância with the rest of the world, com o resto, with the rest of the world. Europeus costumam falar essa palavra world, e aqui o Zuko falou world. What an amazing lie that was. What an amazing lie that was. Que isso foi? Isso o quê? Isso que ele disse, né? Eles foram ensinados. Growing up, we were taught that the Fire Nation was the greatest civilization in history. And somehow, the war was our way of sharing our greatness with the rest of the world. What an amazing lie that was. Já adiantando pra você, essa aula vai ficar em 2 partes, tá? É uma cena um pouquinho maior, vai dar pra aprender bastante coisa. The people of the world are terrified by the Fire Nation. They don't see our greatness. They hate us. And we deserve it. We've created an era of fear in the world. And if we don't want the world to destroy itself, we need to replace it with an era of peace and kindness. The people of the world. People, termina com L, então fica o people love. The people of the world. As pessoas do mundo are terrified. Estão morrendo de medo. Estão aterrorizadas pela Nação do Fogo. By the Fire Nation. They don't see our greatness. Eles não veem a nossa grandeza, our greatness. Engraçado que aquele símbolo de maior que no texto, em inglês a gente chama de greater than, que é maior que, maior de valor, né, de importância. Tem uma outra referência também, Alexandre o Grande, se fala Alexander the Great, o grande, não grande de tamanho, né, o cara não é cara grande, é um grande de importância, the Great. They hate us, eles nos odeiam. Nota que hate com us ficou hate us, and we deserve it, e nós merecemos isso. Isso o quê? They hate us, né? Eles nos odeiam. Sempre que você estiver lendo, interpretando algum texto, principalmente se você estiver no começo, faça isso que eu tô fazendo agora. Sempre que você se depara com it, se pergunta, tipo, it o quê? Do que tá falando mesmo? Só recapitula aqui, pra você não cair só no andamento da frase, mas pegar a mensagem, né? Tipo, do que tá falando mesmo? O que é o ele? O que é o ela? O que é o isso aqui mesmo? Tá? We've created. Nós criamos. E aí já deixa implícito aqui que ao longo do tempo, né? Nós criamos an era. Uma era. Uma emenda inevitável também, né? An era, uma era of fear. Também, of fear, vira uma palavra só na pronúncia. De medo, uma era de medo in the world, no mundo. And if we don't want the world to destroy itself, e se, and if we don't want, nós não queremos. Pode ser também, e se nós não quisermos. Ah, então quer dizer que nós não queremos e nós não quisermos é uma coisa só em inglês? Sim, como eu falei agora há pouco, o inglês tem conjugações mais simplificadas. Você vai notar esse padrão bastante. Então, se nós não quisermos que o mundo destrua ele mesmo, ou seja, não se destrua, we need to replace it. Nós precisamos replace it, repor isso, colocar outra coisa no lugar disso. Disso o quê? Dessa coisa que a gente criou, né? Dessa era de fear, de medo. With an era, então repor ela, trocar ela com uma era, with an era of peace. Uma era de paz, peace and kindness. E gentileza, kindness. Kind, se eu falo que uma pessoa é kind, que pessoa legal. You're so kind. E kindness, gentileza. The people of the world are terrified by the Fire Nation. They don't see our greatness. They hate us. And we deserve it. We've created an era of fear in the world. And if we don't want the world to destroy itself, we need to replace it with an era of peace and kindness. Agora é hora de você marcar sua presença aqui na aula. Por favor, escreva presente aqui nos comentários ou o que você achou da aula. Eu vou deixar aqui na tela pra você a parte 2 dessa aula, pra você continuar aprendendo com essa mesma cena. Te vejo lá.